Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira websérie de análise de risco na segurança do trabalho. Hoje vamos falar sobre movimentação e operação de içamento e trazendo um tema que é a nossa websérie, a análise de risco nessa operação e nessa movimentação. Meu nome é Rodrigo Soares, eu sou técnico de segurança do trabalho e para esta aula ficar mais completa, convidamos um profissional que tem aí uma experiência sólida já no mercado, que dá treinamento por todo o Nordeste aí e com certeza vai agregar muito para você. Nosso amigo Ellison, cara, foi difícil, viu? Satisfação. E aí, essa agenda aí, cara? Tá, poxa, tá grande. Beleza, então se apresente aí. As pessoas querem conhecer quem é Ellison, instrutor, palestrante, técnico de segurança, formado em manutenção aeronáutica, é isso mesmo? Isso, Rapaz, conte aí pra galera como é que funciona. Tudo bem? É um grande prazer, uma satisfação enorme, né, estar aqui. Há muito tempo a gente tem marcado nesse encontro, mas devido às demandas aí na nossa indústria, né, no Brasil em geral, assim falando, e graças a Deus chegou o dia, né? Chegou o grande dia e eu creio que você que está aí do outro lado também só tem a ganhar. Legal, então vamos lá. Para a gente começar iniciando, vamos, lógico, fazer algumas perguntas técnicas que eu já elaborei aqui, por isso que eu estou com papel, tá? Mas, para começar, antes vamos entender sobre a trajetória, sua trajetória, né, Ellison? Como é que iniciou tudo, por que a segurança do trabalho e por que a prevenção? Olha, vamos lá. Primeiramente, eu fiz agora 45 anos de idade, né, no mês de março, tenho praticamente aí 20 anos de indústria, né, onde tenho aprendido muita coisa. Mas a minha trajetória começou lá atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar pela primeira vez no aeroporto de Salvador. Né? Então trabalhei ali em duas grandes empresas. A primeira foi a empresa alemã, né, de aviação. Depois trabalhei em uma empresa que faz abastecimento em aeronaves, né, que é uma grande empresa. Também eu trabalhei ali como técnico de abastecimento em aeronaves. E depois dali eu terminei me formando na área de manutenção de aeronaves, né? Então eu fiz ali primeiro curso, né, que é a carteira, como a gente chama, depois que a pessoa faz a prova ali pela ANAC, que é o grupo GMP, que é o grupo motopropulsor, né, motores, turbinas de aeronaves. E trabalhei ali durante muito tempo, adquirindo várias experiências, até ser convidado por um grande amigo, né, o nosso amigo Alexandro Nunes, aí na época me convidou a trabalhar no Porto de Salvador, né, numa grande empresa também ali marítima, onde eu comecei de baixo, fui crescendo, né, passando por vários momentos aí importantes, até ser líder, operei várias máquinas até operar ali a máquina que é conhecida mais como portainer, né, que é aquele guindaste pórtico sob trilho elétrico, fazendo embarque e descarga de contêineres nos navios cargueiros. Trabalhei ali praticamente os 8 anos da minha vida, quando na época eu fiz o curso, me qualifiquei para trabalhar embarcado em plataforma de petróleo, né? E ali eu fui, na época, naquele boom do petróleo, eu fui contratado como operador de guindaste, né, offshore. Então trabalhei aí em plataformas de petróleo, como deck push, né, para quem não sabe, o deck push ele é um coordenador, né, da movimentação de cargas. Então na minha equipe eu tinha os homens de área, conhecido também como auxiliar de plataforma. Então não só coordenava as operações do convés, né, auxiliando a sonda de perfuração, como também operava os guindastes, os grandes guindastes aí, offshore, não só para nossa empresa, né, a grande Petrobras, onde eu aprendi muito durante esses anos, aprendi muita coisa com grandes colegas ali, como o Ronaldo, o Aldac, né, foram os homens que me ensinaram muita coisa de movimentação de cargas, acessórios, içamentos, né, e saindo dali eu trabalhei para muitas empresas internacionais, empresas como a gente chama de gringas, né, então trabalhei na minha quinzena, por exemplo, eu era contratado para fazer freelance, né? Então plataformas que tinham que navegar para outros países, eu ali juntamente com a minha equipe, a gente preparava toda a plataforma e depois a gente entregava ela pronta para navegação para outros países. E assim eu comecei a ministrar treinamentos, né? Eu lembro como hoje, um colega me entregou um pendrive em minha mão e falou assim: Senna, tudo que você conhece, cara, não pode ficar, né, só com você não. Poxa, que legal, cara. Muito legal. E na hora eu peguei aquele pendrive e falei assim com ele: cara, mas sala de aula não é comigo, né? Eu sei trabalhar, tenho minha expertise aí em máquinas pesadas, mas para ministrar treinamentos eu acho que não vai dar certo. Foi quando ele falou: Senna, vai lá que vai dar certo, né? E eu lembro como hoje uma grande empresa,
O primeiro treinamento que eu fui dar tinha técnico de segurança na sala, uma equipe de técnico de segurança, vários profissionais da área. E quando eu terminei aquele treinamento, foi até sobre NR11, né, a nossa norma regulamentadora 11, o pessoal bateu palmas e eu fiquei assim sem entender, deu aquele frio na barriga. O pessoal falou: Senna, você tem futuro. Depois dali eu não parei mais, né? Indo aí para 11 anos aí de instrutor de treinamento com normas, máquinas, né, equipamentos, etc. Só que há mais de 12 anos eu já dava palestras motivacionais, né? Então eu também trabalho nessa área aí. Então minha trajetória é essa hoje. Legal, então já deu para sentir que o homem é coisa cara. Então aproveita, fica até o final aí deste vídeo, que a gente vai entrar aqui nas perguntas técnicas e você aí vai aprender muito. Dá para perceber que pela trajetória do Ellison, ele teve muito tempo em operação ali no trecho, não é isso? É o famoso trecho, no trecho ali, para poder conhecer e agora tá podendo distribuir esse conhecimento aí. Eu vou dizer, foi um dos melhores profissionais que eu já vi ministrar treinamento. Eu já participei de um treinamento dele e realmente você aprende de verdade ali, você guarda aquilo no coração, porque ele não trabalha só com a parte técnica, mas também com o que você falou no treinamento, com a parte interna, racional, né? Então treina pessoas, deixa as pessoas peritos, né? Na movimentação ou em qualquer outro treinamento, perfeito? Então vamos para as perguntas técnicas, né? O nosso tema hoje, o nosso assunto hoje é sobre análise de risco em movimentação e operação com ponte rolante. Mas antes, o que é uma ponte rolante, Ellison? Vamos lá. Quando a gente fala sobre ponte rolante, a maioria das pessoas pensam aquele equipamento, né, que faz içamento de cargas pesadas. Na verdade, é um equipamento que foi destinado, né, fabricado para içamentos realmente de carga pesada. Só que a ponte rolante não é apenas isso. Quando a gente fala, por exemplo, numa auditoria, você faz uma pergunta ali, se apresenta, o que é uma ponte rolante? O pessoal, não, é algo que está dentro de um barracão ou de um grande galpão, como é chamado, que faz içamentos de cargas pesadas. Só que quando eu vou ministrar nas empresas, às vezes eu encontro aí profissionais que têm 15 anos, 17 anos, que operam ponte rolante. E durante o treinamento, nas minhas abordagens em sala de aula, eu pergunto, me destrincha um pouquinho sobre a ponte rolante, né? E as pessoas só sabem falar geralmente o que é a ponte rolante e a talha e o gancho de içamento. Só que a ponte rolante é muito mais do que isso. Perfeito. Tá? Muito mais do que isso. Perfeito. Então, começando com a primeira pergunta aqui, né? A ponte rolante, ele é um equipamento que serve para poder içar e movimentar alguma carga ou algum equipamento, certo? Mas quais são os riscos voltados para essas movimentações, Ellison? Olha, a movimentação de cargas em geral, são vários riscos aí, né, que estão envolvidos. Desde a área do local, né, a ser operado, isolamento, sinalização, uma das coisas que as pessoas se atrapalham muito quando colocam apenas cones, e eles pensam que ali é uma área isolada, e não, né? É apenas sinalização, seja através de placa, cones ou a fita zebrada ou circuit, por exemplo. Nós estamos aí isolando, sinalizando e isolando a área, né? Então, os riscos são vários. São riscos, vários fatores de riscos, se o profissional não estiver realmente habilitado, não estiver bem naquele dia, né? Existem os riscos também da área estar com obstáculos ou obstruções, né, seja o detrito no chão, seja uma condição insegura, por exemplo, no equipamento. Muitas das vezes o equipamento, a empresa deixa ali com a condição segura, mas um profissional, ele pratica um ato inseguro. Perfeito. Dentre eles, que você acabou de me perguntar, nós temos aí alguns fatores de riscos como a imperícia, imprudência e negligência. Perfeito. Né? Você podia explicar aí basicamente? Sim. Né? Então, por exemplo, hoje praticamente são mais de 50% aí dos nossos acidentes está relacionado na parte da negligência, né? Que é na verdade uma desatenção, um descuido, né? Então, quando a gente fala sobre alguns fatores, por exemplo, negativos que contribuem para o acidente de trabalho, a gente vai falar uma série de coisas, por exemplo, falta de atenção, ou seja, uma desatenção, né, da atividade a ser realizada, uma imprudência, né, a própria imperícia, a pessoa tem um conhecimento, mas não tem uma perícia, né? Não usa o poder, né, do raciocínio, acha que dá para fazer. Então esse achismo, ou esse achar que dá para fazer, é exatamente quando o profissional não tem a certeza daquilo. Está em cima do muro. Exatamente, ele está em cima do muro, né? Então é como eu sempre ensino aos meus alunos, nós somos um ser pensante, né, dotado de uma inteligência extraordinária, que é o nosso poder aí de imaginar, usar atitude questionadora, pensar, raciocinar, para só então depois tomar a decisão correta para fazer um trabalho com segurança. Então,
Dentro disso vem um planejamento bastante rigoroso, seja do equipamento que vai operar, da capacidade desse equipamento, dos acessórios em si. Cada acessório, né, existe sua diferença, né, suas particularidades, porque os acessórios de uma movimentação de cargas, eles são diversos, né? Então, para cada um tem procedimentos específicos diferentes para ser utilizado. Então, nós temos aí manilhas, temos cintas, temos cabo de aço, né? Temos sapatilhas, temos ganchos, ou seja, temos uma série de acessórios, e se o profissional ele não conhecer de forma técnica e profunda, infelizmente, ele vai estar envolvido aí em vários riscos de acidentes graves. Perfeito, Edson, perfeito. Teve uma das suas palestras e até treinamentos que você ministrou, que você informou que em um determinado momento, não lembro agora a data, que as pessoas eram treinadas, as pessoas eram conscientizadas e mesmo assim existiam os acidentes. Isso. Porque você tem esse pensamento, qual é a resposta para isso? Isso. Por exemplo, nós tivemos aí um ano, eu não lembro bem agora, se foi 2020 e tal, 41,9% dos acidentes que houveram, né, na indústria foram de falhas humanas. E o mais grave de tudo é que quando a gente vai ver esses acidentes, os profissionais envolvidos são profissionais bastante experientes, com curso em dias, com anos de casa, com a qualificação toda em dias e dentro da indústria. Então, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, quando eu falo de indústria, nós não estamos falando da empresa fundo de quintal. Aquela empresa que alguém abre, né, contrata profissionais sem dar o treinamento e sem se adequar às normas. Então, quando a gente fala de indústria, a gente fala de empresas que têm toda uma gestão de segurança por trás, né, empresas que têm uma supervisão, tem um diálogo de área de segurança, o famoso DDS, né, algumas empresas aí que trabalham com procedimentos internacionais, temos o JSA, né, que é uma série de PT, né, permissão de trabalho, ou seja, são empresas que se preocupam com a parte da segurança. Só que o mais grave é que dentro dessas empresas, os profissionais qualificados vêm causando acidentes por falhas humanas. Então a gente sabe aí que praticamente mais de 80% dos acidentes não é falta de conhecimento, nem falta de uma boa gestão da indústria, e sim comportamental. Perfeito. Né? Então, a segurança do trabalho não tem a ver só com procedimentos, não só técnica, e sim pessoas. Pessoas. Então, exemplo que eu citei aqui, né, vou repetir só para endossar mais. Então, por exemplo, brincadeiras na hora do trabalho são fatores que contribuem negativamente para o acidente. Problemas financeiros, ou seja, que são problemas externos, fatores externos que contribuem negativamente para o acidente do trabalho. Então, um profissional está com um problema financeiro, um problema familiar, seja com filhos, seja um problema de divórcio, separação, né, problemas emocionais. Uma coisa muito importante também hoje são problemas com álcool e problemas com drogas, infelizmente. Então, às vezes, aquele profissional ele está folgando, né, e ele está folgando em casa, ele traz para dentro da organização problemas que deveriam ficar do lado de fora, né? Então, são essa mudança comportamental que está precisando. Então, todo o foco do meu treinamento, todo o foco dos meus treinamentos que eu passo para as empresas é exatamente trabalhando essa consciência de responsabilidade para que todos os profissionais trabalhem focando a vida e a segurança sempre em primeiro lugar. Perfeito. Então, já dá para observar que as empresas buscam hoje em dia, né, século XXI aí, mais até auditoria comportamental, né, está sendo mais, vamos dizer assim, mais rotineiro. Isso. As empresas estão entendendo que não é só procedimento, não é só técnica, é trabalhar com pessoas, é trabalhar com a mente das pessoas. Porque está dando um treinamento, a empresa tem todos os procedimentos, tem um PGR, tem um GRO, a empresa roda bonito, mas mesmo assim tem acidente. Isso. Então a gente percebe que tem algo a mais a ser trabalhado aí. E só uma coisa para poder, aproveitando o gancho que você falou aí, essas auditorias comportamentais que as empresas fazem não tem aquela intenção punitiva, é importante que seja dito, né? Então essas auditorias comportamentais é para trazer conscientização àquele profissional ou àqueles profissionais. E quando aquele profissional ele não muda a sua postura, né, que deve ser a segurança, aliás, hoje nós temos 37 normas regulamentadoras, né? Então, a primeira norma, as primeiras 28 normas, elas nasceram em 78, 8 de junho de 78, pela portaria 13.214, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, passamos a ter 28 normas, hoje já temos 37. Cada norma regulamentadora, Rodrigo, ela fala sobre, ela nos dá um procedimento de segurança, né, seja NR11, seja NR35, 33, 12, por aí vai. Mas as 37 hoje unidas, se elas pudessem dar um grito, elas dariam um grito
falando duas coisas importantes. Elas nasceram para garantir para os profissionais a saúde e segurança no ambiente de trabalho. Então, o profissional ele precisa refletir, ele precisa raciocinar nesse ponto e entender que as normas não vieram, né, para nos prejudicar, muito pelo contrário, elas vieram para nos ajudar, né, proteger tanto a nossa saúde quanto aí a nossa integridade física dentro das organizações. Perfeito, perfeito. Então, entendemos agora sobre pessoas, entendemos sobre, de fato, como funciona a operação, a movimentação com ponte rolante, mas o mais importante, né, que realmente é o tema dessa websérie, como adquirir a percepção de risco, ou melhor, o que é percepção de risco? Pronto, legal, né? Muito bom. Então, muito obrigado pelas suas perguntas, Rodrigo. Estou bastante feliz, né? Eu sabia que esse dia ia chegar. Perfeito. Há muitos anos, né? As pessoas, vamos gravar aí no YouTube e tal, vamos colocar o nosso trabalho aí que a gente faz durante anos, né? Só que sempre chega o momento certo, né? Então, essa pergunta sua agora, para as pessoas aí que estão nos ouvindo, tanto aqui no nosso estado, no Brasil em geral, e vocês também de outros países, percepção de risco. O que é uma percepção de risco? Nada mais é do que quando você se antecipa aos riscos, né? Nós temos aí, quando a gente fala sobre percepção de riscos, temos já aqueles riscos conhecidos dentro da organização. Então, como uma empresa, por exemplo, você, Rodrigo, que também é um grande técnico de segurança, né, cria procedimentos, né, de segurança, né, cuidado, né, com tal área. Os riscos conhecidos é muito importante. Eu sempre digo, nós temos aí os 5 sentidos, né, que o Criador nos deu, que todo bebê nasce com ele, que são os 5 sentidos: visão, olfato, né, visão, olfato, audição, paladar e o quê? Tato. Esses 5 sentidos naturais é importantíssimo, mas a gente precisa pensar fora da caixa quando a gente usa o racional. Então, percepção de risco nada mais é do que, por mais que eu esteja em uma empresa muito segura, com toda a segurança, eu parar e usar o poder da imaginação, me antecipar aquilo que eu não estou vendo. Então, por exemplo, tudo que a gente consegue ver hoje, se eu vejo uma placa de sinalização que diz assim, olha, cuidado, piso escorregadio, eu venho de lá com a empilhadeira, eu sei que eu tenho que aliviar a minha empilhadeira, senão eu vou terminar deslizando e causando um acidente. Porém, na parte daquilo que você não vê, ou seja, o nosso mundo invisível, ele pode ensinar coisas tanto importantes quanto perigosas. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando a gente usa o poder da imaginação, eu geralmente faço uma pergunta aos alunos, que eu quero que vocês que estão aí do outro lado, me assistindo também o Rodrigo, imagine por um momento. Por exemplo, se você sente uma brisa agora, um vento tocar em você, o que é que você fala? Pô, senti o vento. Mas alguém consegue ver o vento, enxergar o vento a olho nu? Não consegue. As pessoas que trabalham, por exemplo, com guindaste, aí, que também são profissionais que eu formo na indústria, ele está abrindo a lança e muitos servindo perdendo a vida eletrocutado, porque pensam que o choque é só se tocar com a lança na rede elétrica energizada, e não é assim. Existe uma distância, a depender da voltagem, né, daquele local, da rede elétrica energizada, que ele precisa ter uma distância de segurança, né? Por isso tem que ter aí um laudo técnico com o engenheiro garantindo a organizadora daquela iluminação ali, que vem isolar ou desligar essa energia, se for o caso, para saber qual a distância segura. Por quê? Porque existe uma coisa chamada o arco elétrico, que é invisível. Então a pessoa termina perdendo a vida. Alguém consegue enxergar energia? Não consegue. Nós estávamos todo mundo aí passando por uma situação difícil no Brasil, onde perdemos grandes pessoas, grandes profissionais, né, e pessoas do mundo todo, por causa do Covid, a Covid-19, né? Então, alguém consegue enxergar esse inimigo invisível a olho nu? Não consegue, mas ele não existe. Então, qual foi a forma de prevenção? Usar máscara, né? Então, você vai fazer um trabalho em espaço confinado, se a gente não vem com multigás e fazer aquela medição para perceber a concentração de gás ou de agentes ali, seja biológico, etc., o profissional pode perder a vida no espaço confinado. Por quê? Você consegue ver, por exemplo, o H2S a olho nu? Não consegue ver. Então, ele precisa usar os procedimentos de segurança, né? E a gente fazendo isso, tendo essa consciência, a gente vai evitar muitos acidentes, muitas mortes, infelizmente, né? Então, percepção de risco hoje é mais que importante. Pensar fora da caixa. Exatamente. Perfeito. Levando em consideração que o nosso público aqui é um público mais técnico, ou senão pessoas que estão querendo entrar na área de segurança, estão assistindo alguns vídeos para poder analisar. Na empresa, como um profissional de segurança, ou até mesmo um instrutor que está aprendendo agora, como que ele pode conduzir uma equipe
a ter essa percepção de risco? Como ele pode trabalhar as pessoas dessa forma? Vamos lá, com treinamentos, né? Antes a gente não tinha tantos treinamentos, antes das normas regulamentadoras. É por isso que o Brasil ficou, infelizmente, né, em primeiro lugar, né, 2 anos consecutivos, em 1975 e 1976, se não me falha a memória, né, como campeão de acidentes. Por quê? Não tinha os procedimentos ainda como nós temos hoje, as normas regulamentadoras aí ao nosso favor. Então, hoje, o que eu posso orientar aí esses profissionais, os instrutores, né, da área de treinamentos trazer esses profissionais mais para a sala de aula, seja com slide, por exemplo. Eu faço muito trabalho em encontro do erro, né? Então a gente sabe que uma área, se uma boa iluminação, desorganizado e sujo, é um ambiente propício ao acidente, né? Então esses treinamentos, trazendo treinamentos sobre percepção de risco, como eu trago alguns, eu tenho aí vários testes de atenção que eu faço, que eu termino disparando aquele gatilho mental no profissional para que ele possa raciocinar mais, né? Então é um trabalho mesmo de treinamento, tá, Rodrigo? Em sala de aula. Não é fácil, né? É uma cultura. Não, exatamente. Não é só passar o treinamento. Eu sempre digo, operar equipamento é muito fácil. Se a gente pega um adolescente hoje e leva ele direto para a prática, bota ele em uma máquina, por exemplo, na empilhadeira, numa ponte rolante, etc., ele vai dizer, pô, é fácil operar. Mas será que ele tem a técnica? Será que ele desenvolveu a percepção da segurança, de risco, de espaço? Não. Por isso, primeiro a gente faz isso em sala de aula, né? A parte técnica, para que quando eles estiverem na prática, eles possam evitar aqueles riscos que antes eles não conheciam. Perfeito. Tá? Então é muito treinamento mesmo. Perfeito. É o mesmo exemplo de você pegar uma criança e ensinar ele a dirigir um carro ou moto. Pronto. Ele vai saber dirigir, daqui algumas semanas ele já vai estar dirigindo, mas ele não vai ter a percepção. Dos riscos, ele não vai ter a teoria, ele não vai saber se ele pode dar certo em determinado lugar. Né? Então bem legal mesmo. Então através do treinamento, e é um trabalho duro, né? Não é com fácil. certeza. Por isso que a área de segurança ela exige muito, né, do profissional, exige muito dos instrutores aí que traz esse conhecimento, se qualificar bastante, e também a atualização, né? Porque toda hora está se atualizando. Vamos lá.